Coringa Delírio A2, ou como podemos chamar, Coringa Desnecessário A2. É sem dúvidas um dos filmes em que eu menos estou com vontade de falar aqui no canal. Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Pra você que é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Léo, esse aqui é Legado Flash Brasil, onde eu falo sobre teorias, explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop, principalmente The Flash, DC e também de vez em quando Marvel. Se você não for inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho, não esquece de deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuramente. Muito obrigado, de verdade. Vocês podem ver que eu não tô nem um pouco animado de ter que fazer esse vídeo, e sim, vou dar a minha opinião sincera sobre o que eu achei desse filme, com alguns spoilers. Não acho que tenha necessidade de eu contar tudo o que acontece nesse filme, porque de fato não acontece quase nada. O que a maioria achava que poderia ser o maior problema que esse filme iria enfrentar, que seria a parte musical, onde eu também confesso que eu não sou grande fã de musical, pelo contrário, eu não gosto de musical, não vou dizer que eu acho ruim, mas eu não gosto, não é o estilo que me atrai. Então sim, eu pensei que a parte musical do filme poderia vir a ser um problema, e acontece que a parte musical é justamente o que tenta salvar o filme. Só que o problema de Joker Delírio A2 é que as partes de música não conseguem salvar um filme onde não existe uma história. Muita gente já deve estar criticando o filme, e de fato esse filme ele tem N motivos de fotografia, de atuação, que podem ser elogiados. Joaquin Phoenix, Lady Gaga, algumas cenas de musicais, algumas atuações, a montagem, a edição, o VFX, o SFX, tudo isso sim, com certeza merece ser comentado positivamente, porque infelizmente esse filme erra no que eu nunca pensei que ele poderia conseguir errar, que é na história. Afinal de contas, o primeiro filme acabou com uma história fechada, mostrando a origem do Coringa, como que o Arthur Fleck virou o Coringa, com a sociedade tratando ele feito um lixo. O primeiro filme tem uma história muito bem construída e fechada, ou seja, tinha necessidade de ter uma continuação? E quando nós fomos ver esse filme, eu e os meus colegas nos encontramos no mesmo barco. Qual vai ser a história deste filme? E literalmente a história desse filme é mostrar o que aconteceu com a cidade, qual foi o impacto do Coringa depois de tudo que aconteceu. Então a gente ainda está remoendo os acontecimentos antigos, a gente não simplesmente vai viver acontecimentos novos. O filme tem em torno, se eu não me engano, de 2 horas, e a gente passa 50% do filme na prisão / hospital Arkham, e os outros 50% do filme a gente passa no tribunal, no julgamento do Arthur Fleck. Afinal de contas, eles querem propor a sentença de morte devido aos crimes que o Arthur Fleck tinha feito no primeiro filme. E assim, pessoal, eu vou dizer que um roteirista que acabou de sair da faculdade hollywoodiana conseguiria fazer uma coisa melhor do que eles fizeram nesse filme. Eu ainda me surpreendi de ver que o diretor do primeiro filme foi o mesmo que voltou para dirigir essa sequência, mas eu não me surpreendi com a polêmica declaração dele nas redes sociais, dizendo que ele não tem mais interesse em fazer filmes para DC e que Coringa Delírio A2 encerra definitivamente qualquer questão ou ligamento que ele pudesse ter com esse tipo de universo. E muito provavelmente, para aqueles que não assistiram o filme, não devem ter entendido por que ele comentou algo deste gênero, mas de fato, se você, assim como eu, já assistiu, você entende perfeitamente a insatisfação dele de continuar com este universo. Eu não sei de quem foi a culpa nessa história, mas alguém teve culpa de aprovar o desenvolvimento de um filme sem história. Porque como é que você continua a história de um filme que foi aclamado na crítica, que muitos adoraram, que, se eu não me engano, ganhou até Oscar? Como você continua a história de um filme como esse quando não se tem uma história para continuar? Porque é exatamente o caso de Coringa Delírio A2. Eu vou dizer pra vocês que quando eu tava assistindo o filme, eu rezei muito pra que a Lady Gaga ao menos fosse uma alucinação dele e que ele tivesse que lidar com problemas pessoais da cabeça dele entre a personalidade de Arthur Fleck e o próprio Coringa. E infelizmente o filme não quis seguir por esse caminho. A Lady Gaga, a personagem dela, a Harley Quinn, ela era real. E de fato, a Lady Gaga estar nesse filme não é um problema. O problema é que ela está jogada no filme. Ela não tem um propósito nesse filme. O objetivo de Joker Delírio A2 praticamente é desconstruir o que o Coringa foi. Porque no começo do filme nós vemos que o Arthur Fleck, ele já não se corresponde mais com aquilo que aconteceu. Ele não segue mais por aquele caminho que ele estava seguindo no primeiro filme. E praticamente aparece a Lady Gaga como Harley Quinn, meio que incentivando ele a reviver aqueles dias, a voltar a ser o Joker. E por um breve momento no filme, isso meio que acontece. Ele praticamente tenta seguir por esse caminho por alguns minutos, por assim dizer. Só que aí chegamos no final do filme
e ele diz que Coringa foi só uma parte da vida dele, foi uma fantasia pra ele e que ele não é o Coringa, não é essa a personalidade dele. Praticamente eles jogaram toda a construção do primeiro filme no lixo com este segundo filme. Sem falar que no final do filme, quando eles estão no tribunal, uma bomba explode, destruindo boa parte do tribunal e obviamente matando várias pessoas. Contudo, obviamente o Arthur Fleck, vulgo Joker, consegue fugir do tribunal e ele é meio que, não vou dizer raptado, mas outros Jokerzinhos da rua acabam levando ele para um carro para tentar tirar ele de lá. Só que ele não quer mais isso. Ele não quer mais ter esse tipo de vida, ele não quer mais ser reconhecido por isso. Então ele acaba fugindo do carro e ele é capturado de novo e volta para o Arkham. Nesse momento da história, a Harley Quinn já tinha sido solta, já tinha também se despedido dele e ido embora, porque pra ela só valeria a pena ficar com ele se ele fosse o Coringa. E como ele não era mais o Coringa, não fazia mais sentido os dois estarem juntos. E no final do filme, eles literalmente trazem um personagem que apareceu durante 3 segundos em uma cena do filme em que a câmera apontou pro rosto dele. O filme traz de volta esse personagem perguntando se ele pode contar uma piada para Arthur Fleck, onde as próximas sequências seriam tão previsíveis que obviamente eu sabia que ele ia morrer na mão desse cara. E é exatamente o que acontece. O Arthur Fleck é esfaqueado várias vezes, isso ainda por cima, dentro do Arkham, com vários policiais do lado, mas acabou que ninguém viu nada. Ele é esfaqueado e ele morre, dando a entender, obviamente, que não terá uma continuação, até porque o diretor se recusa a retornar para um terceiro filme. E a grande questão é que não era nem para existir um segundo, imagina um terceiro. Eu não consigo dizer isso em outras palavras, é inacreditável que a Warner Bros. Tenha aprovado uma sequência totalmente inferior, desinteressante, entediante, num filme onde não existe uma história para se continuar. O primeiro filme do Joker, ele pode não agradar a muitos, pode talvez não ser o seu Coringa favorito, mas ele foi extremamente bem construído, extremamente bem desenvolvido, tinha um propósito, tinha algo a se contar, a se mostrar. E esse filme aqui é como se fosse os bastidores do que aconteceria com o Coringa dentro do Arkham, ou seja, coisas extremamente desinteressantes, inúteis e que não servem para absolutamente nada no desenvolvimento do personagem. Bom, pessoal, eu acho que é isso, não tem muito mais que eu possa falar. Eu já falei dos pontos positivos, que foram algumas atuações, a fotografia, a edição, e não é nenhuma questão do filme ser ruim, pessoal, porque para algo ser ruim, ele pelo menos precisa contar alguma coisa, nem que seja de uma forma errada. E esse filme aqui, meus queridos, ele nem chega a contar uma coisa para poder ser ruim ou ser bom. A nota que eu dou somando os pontos positivos seria um 5, um 6 para uma performance de um filme bem montado. E uma nota que eu dou geral para tudo que foi feito contando a não história desse filme é 3,5. Para mim é um filme com nota 3,5, porque ele não sai do lugar, ele não anda, ele não pula, ele não deita, ele não vira, ele não faz nada. Ele literalmente anda em círculos. Bom, pessoal, praticamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido, né? Gostado eu acho difícil, porque eu trouxe mais notícias aqui pra vocês. Se ficou qualquer dúvida, alguma teoria, ou queria colocar a sua opinião nos comentários, ela será muito bem-vinda, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.